Pronto, né? Comecei a gravar, e depois eu vou postar no grupo para a gente estar revendo. E quem não pode ficar até o final, depois acaba assistindo, né? Com calma. A proposta de hoje é uma proposta que eu vou estar falando sobre o guerreiro interior e o autoconhecimento. Antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho dessa visão dentro do xamanismo, que é para a gente entender esses arquétipos, né? E hoje eu vou estar falando do arquétipo do guerreiro. Na sala passada eu falei do arquétipo do curandeiro, né? Que a gente falou um pouco do que significa o inverno dentro da roda de cura. E o curador, né? O curandeiro interno, ele tem a ver com essa estação que nós nos encontramos aqui agora, né? Então, o que eu quero colocar para vocês, arquétipos, né? Então, os arquétipos, ele representa em nós conhecimento de uma forma assim inconsciente, né? A gente não é muito consciente desses arquétipos, né? Então todos nós somos visionários, porque nós idealizamos a nossa vida, nós sonhamos com a nossa vida, nós rezamos. Quando a gente reza, então a gente busca esse arquétipo do sonhador, desejando um mundo melhor, desejando uma vida melhor. A gente faz isso, mas sem realmente conhecer profundamente o poder desse arquétipo, como isso realmente funciona no nosso dia a dia. Então, quando a gente está inconsciente, é como se a gente utilizasse ali apenas 20% ou 30% desse conhecimento que está em nós. Então, os arquétipos são isso. São conhecimentos que o nosso espírito, né, a nossa alma traz, só que quando a gente está muito envolvido na consciência humana, a gente não acessa essa consciência de uma forma, esses poderes, melhor dizendo, de uma forma muito consciente, né? E um dos conhecimentos que eu adquiri dentro desse caminho nativo foi conhecer esses arquétipos, tá? Que é natural para todo mundo, e saber de que maneira utilizar, como acessar esses arquétipos. E aí existem exercícios e práticas, vamos dizer assim, espirituais, né, ritos, né, que faz com que eu possa estar acessando esses arquétipos, utilizando do seu potencial. Aí vem todo um conhecimento mágico, um conhecimento místico, para que a gente possa estar acessando isso. E o autoconhecimento, ele entra justamente aí, né? Conforme eu vou conhecendo o potencial de cada arquétipo desse, eu vou me autotransformando e vou entendendo como eu posso estar utilizando isso de uma forma assim correta
do nosso desenvolvimento, né? O arquétipo do guerreiro, ele é um desses arquétipos que a gente utiliza de uma forma assim, muito inconsciente, né? Basta a gente olhar hoje para a nossa vida, o resultado da nossa vida, todo o esforço, né, que a gente coloca para se encontrar no momento que a gente está aqui agora, ele parte de um princípio, tá? Do mestre interior, que é eu buscar a minha sabedoria, eu buscar o que eu preciso transformar em mim. Quando eu consigo compreender o que eu preciso transformar em mim, eu vou então buscar esse conhecimento, essa autotransformação, essa cura no arquétipo do curandeiro. Quando eu vou fazer os cursos, vou participar de cerimônias, vou participar de retiro, eu começo a buscar estudos, né? E começo a ficar consciente daquilo que eu quero transformar. Toda essa ação e todo esse movimento, ele vem vinculado ao arquétipo do guerreiro. O guerreiro, então, dentro dessa visão que eu quero colocar para vocês, ele é ação. Tá? Então, eu sonho no sonhador, tá? Procuro identificar aquilo que precisa ser transformado, tá? Normalmente são as nossas sombras e os nossos medos, que tem muito a ver com esse arquétipo que a gente vai falar hoje, e mergulhamos nesse trabalho de cura, né? E é um trabalho que leva muitos anos, tá bom? Nada a curto prazo. Nesse caminho, eu aprendi que não existe nenhuma forma milagrosa. As formas milagrosas, elas servem muito para as coisas superficiais, aquilo que é muito grosseiro. Mas as grandes transformações é algo que é muito profundo em nós. Então, a gente vai precisar, é como se você fosse camada por camada, mergulhando. E para que você mergulhe camada por camada, você precisa estar pronto, para que você possa realmente ter condições de, quando identificar o que precisa ser curado, você está pronto para isso. Porque eu quero sempre lembrar que toda autotransformação, todo o caminho de cura, ele vai exigir na nossa vida, às vezes, pequenas mudanças, mas as grandes mudanças, elas são extremamente desafiadoras. Então, se a gente não está preparado em todos os sentidos, a gente não acessa essas camadas mais profundas. Tá? Então, é como se, por trás de toda essa jornada, existe um observador. Existe algo maior que está nos observando. Eu vou colocar essa observação dos nossos mentores, dos nossos mestres, e eles vão saber exatamente o momento que a gente está pronto para que a gente possa dar um passo maior, para que a gente possa fazer um mergulho maior. Então, perante essa visão, eu acredito, né, que essas transformações mais profundas, ela vai levar um pouco mais de tempo, elas não vão acontecer de uma hora para outra. Então, quando eu pego todas as tradições, né, desde do xamanismo, entra pela tradição hindu, o budismo, né, o zen budismo, que são tradições que eu gosto muito de estar estudando, porque traz muito essa coisa da autotransformação, de conhecer os seus arquétipos. E cada tradição dessa, ela fortalece, né? O zen budismo, por exemplo, fala muito do caminho do guerreiro, né? O budismo fala muito do caminho do mestre. Quando você vai estudar a teologia, a automagia, fala muito do caminho do visionário, né? Porque você vai trabalhar com o seu mago interno, o grande alquimista, você vai encontrar muito conhecimento ali. E o caminho nativo, né, o caminho xamânico, reúne todos esses, mas não com tanta profundidade como essas tradições que eu coloquei agora, mas o que é o mais forte neles é o caminho do guerreiro. Porque todas as cerimônias que acontecem dentro do caminho nativo são cerimônias que levam você a conhecer a sua força. Você vai se confrontar com os seus medos, com as suas sombras. E ao mesmo tempo que você mergulha e confronta, você começa a conhecer que existe um poder maior em você. E eu sempre falo, né, do caminho do guerreiro. Tanto que nas cerimônias, quando as pessoas estão ali comigo dentro da jornada, que eu percebo que eles estão ali começando a pensar em desistir da jornada, eles estão começando vamos dizer assim, a ficar mais fraco,
né, sempre vem aquele grito, né? Guerreiros, acordem, guerreiras. E aí todo mundo, estamos aqui, não sei o quê. Que para justamente lembrar, fiquem firmes. Nós vamos juntos até o final nessa jornada. E a sensação que dá nas pessoas quando elas terminam as cerimônias, ela sai dali, né, assim, pô, cara, eu descobri minha força, eu não sabia o quanto eu era tão forte, o quanto eu era tão poderoso. Há uma força em mim que parece que eu tinha me distanciado nela. Por quê? A cerimônia nativa traz muito isso, né? Ela tem esse papel de nos desafiar, né? Por isso que ela é muito visceral. Algumas cerimônias nativas são muito visceral. E é nesse momento que eu vejo que o xamanismo traz muito, fortalece em nós esse caminho do guerreiro. As pessoas, quando saem aqui das cerimônias, principalmente da tenda do Suó, que ela é muito visceral, eu sempre falo, olha, calma, não vai chegar lá fora e vai querer resolver tudo de uma hora para outra, porque ela sai, né, com aquela vitalidade, com aquele poder, parece que ela, né, eles vêm aqui, pega a sua espada e quer sair no mundo querendo já resolver tudo na sua vida. E eu sempre lembro, calma, vai devagar, administra essa energia que está em você, que é para você fazer as coisas de uma forma mais sábia. Tá? Então, a gente vai estar falando dentro desse universo. E o arquétipo do guerreiro é o nosso assunto de hoje. Né? Vamos partir do princípio, tá, que todos nós temos o céu e o inferno, a luz e a escuridão. Principalmente nesse arquétipo do guerreiro, a gente tem que estar muito consciente disso. E um guerreiro que não vence as batalhas internas, ele vai se tornar uma presa fácil para as batalhas externas. E, ao mesmo tempo, um guerreiro que vence 1000 soldados numa batalha e não vence a grande batalha interior, não há mérito nenhum. Até a meditação que eu coloquei hoje, né, para o grupo, eu estava falando um pouco sobre esse caminho do guerreiro. Tá? Então, um guerreiro consciente dessa grande batalha interna, ele faz da sua jornada de vida um grande campo de batalha. Ele sabe, ele está consciente qual é o propósito de estar nessa jornada. É diferente, às vezes, né? Vou lembrar aqui de um conto, né, oriental, que um mestre pergunta para um discípulo qual é a diferença de um soldado e de um samurai. E aí o discípulo não sabe explicar, né, qual é a diferença, que para ele parece que todos dois vão para a guerra, né, e o objetivo maior é ele voltar com vida e ganhar as batalhas. Então o mestre, ali ensinando para os discípulos, né, eles chegam ali como um soldado e querem se transformar num samurai. Eles dizem o seguinte, que o samurai, ele sabe por que está na guerra, sabe do propósito, e ele faz da guerra a arte de guerrear. Um soldado, muitas das vezes, não sabe nem o que está fazendo na guerra, não conhece nem o propósito daquela guerra. E ele não se preparou para ir para a guerra. Ele vai para a guerra com todos os seus medos, com todas as suas inseguranças. Então, a possibilidade dele não voltar dessa guerra é grande. Enquanto um guerreiro, ele vai, a cada guerra que ele participa, a cada batalha, ele vai aprimorando a sua arte. Ele vai aprimorando a sua arte. Porque se ele volta ferido, ele vai procurar identificar por que ele se feriu, aonde ele tem que aprimorar. Traz isso para o nosso dia a dia, né? Quando eu estou como um mestre da guerra, como eu estou como um guerreiro consciente, as batalhas são tudo aquilo que a vida vai estar me oferecendo, ou, muitas das vezes, as situações que a gente vai estar vivenciando. Existem situações simples de vivenciar.
Mas existem situações que são grandes batalhas. Vou dar um exemplo de uma doença, por exemplo, né? Então, quando você encontra uma pessoa que ela está lutando pela sua saúde, isso é um grande desafio para um guerreiro. Ou ele vai, tá, ficar com medo da doença e achar que ele pode morrer, é a mesma consciência daquele soldado que vai para a batalha e não sabe nem por que está na batalha. Não sabe nem que armas ele vai utilizar naquela batalha. Ele não se preparou, ele não tem treinamento, no nosso caso, conhecimento, para entender por que eu estou nessa batalha. Por que essa doença está nesse momento na minha vida. Então, quando eu estou auxiliando pessoas que estão num campo parecido, especificamente da doença, a primeira coisa que eu tenho que fazer com ela é a gente identificar por que isso se apresentou. Por que você está nessa batalha? Ela precisa estar consciente. O porquê. E quando ela começa a identificar o porquê dessa batalha, começa a mudar nela a sua mente. A ideia é tirar ela do medo, da insegurança, da consciência de vítima, o porquê, e começar então a entender o processo, buscar a fonte e curar essa doença. Então, no momento que ela começa, no momento que ele começa a fazer isso, ele está transformando aquilo que parecia ser uma coisa ruim num grande ensinamento. E provavelmente ele vai sair vencedor dessa grande batalha e a sua vida se transforma. Ela não vai ser mais aquela mesma pessoa. Então, quando a doença, esse grande desafio, que eu estou dando aqui o exemplo da doença, como uma grande batalha, ela faz daquilo ali uma grande autotransformação. Alguns já me avisou aqui que tem 10 minutos. Eu vou finalizar isso quando a gente voltar, a gente dar continuidade no segundo exemplo. E ela transforma a sua vida quando termina tudo aquilo ali. Isso foi um guerreiro, um samurai, um mestre que foi para uma batalha, sai vitorioso não porque venceu aqui fora, mas porque ele compreendeu internamente qual foi o objetivo de toda aquela jornada. A partir dali, ele começa a prestar atenção para que venha outras batalhas, mas não algo parecido com aquela, porque aquela eu já aprendi. Por isso que, às vezes, quando a gente está vivenciando, que seja uma coisa simples, né? Às vezes algo que vai se repetindo na nossa vida, situações, quando a gente identifica que isso é um padrão que vem ali no sistema familiar, kármico da família. Hoje até orientei uma pessoa falando sobre isso. Pô, mas no momento que eu não passo por isso aqui, eu estou deixando de vivenciar essa história, eu falei assim, não. No momento que você não precisa passar pela mesma situação que o ancestral passou, para que você venha aprender ou curar, através de você, o que ele criou. Você vai fazer o seu trabalho de cura, modifica a sua vida. Esse ensinamento que você precisava adquirir ali, não se preocupe que você vai aprender de uma outra forma. E até de uma forma até um pouco mais suave, sem precisar de repetir o mesmo processo. Quando eu estou repetindo o mesmo processo, eu estou inconsciente. No momento que eu estou consciente, o processo ele pode ser outro. Eu não vou deixar de passar pelo aprendizado, mas de uma outra maneira. Não precisa ser exatamente da mesma forma. Isso é estar consciente. Okay? Então, dentro do campo de batalha, essa primeira frase que eu trouxe aqui, o céu e o inferno, todos nós aqui vamos estar vivenciando isso, né? Onde parecia que eu estava enfrentando o inferno, apagando aquele fogo. Na realidade, a gente estava administrando o fogo para que ele não chegasse em determinados lugares, né? E quando ele estava no topo da montanha, a gente não tinha o que fazer. A gente só tinha que ficar daqui, observando, olhando e aguardando ele chegar para que ele não passasse para um outro campo. Então, parecia um inferno. E se você não sabe entrar ali, combater, não ficar na direção do fogo, você acaba ali dentro se queimando, se machucando.
Então, ao mesmo tempo que era o inferno, qual foram os ensinamentos da história que aconteceu ontem? A gente vai tentar fazer um planejamento melhor, ao invés de começar em determinado mês, vamos começar antes a preparar tudo para que ele não faça isso. Enfim, depois a gente busca os ensinamentos. Mas na primeira chuva que tiver, a gente hoje, olhando para o campo, está feio. Tudo queimado, tudo preto, assim, você olha, chega a dar até uma... Mas a primeira chuva, aquilo vai ficar tudo verdinho e a vida volta. Houve ali uma grande transformação. Houve ali, para aqueles animais que estavam ali, né? A maioria já deve ter saído, já passou para o outro lado, alguns não conseguiram, enfim. Mas se a gente olha numa mente mais ampla, houve uma grande transformação. Houve uma grande modificação. Mas quando a gente olha na mente humana, a gente começa a ficar triste. Por que as pessoas fazem isso, aquela coisa toda, e a gente procura não compreender. A nossa mente racional é muito limitada para entender. Seria bom que não acontecesse. Mas já que aconteceu, eu não tenho como mudar o fato. Mas o que eu posso tirar dali como ensinamento? Isso é uma visão de um guerreiro dentro de alguma batalha. Ok? Deixa eu ver meu tempo aqui, 37. Então, daqui a pouco ele vai estar fechando. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês. Vocês querem perguntar alguma coisa em relação a esse primeiro assunto entre o céu e o inferno aí que eu trouxe para vocês? Que para mim entrar... para que eu possa entrar num outro assunto. A sala já vai fechar. Tem gente chegando aqui agora. Isso. Tem alguma César. pergunta? Fale, quem é? César. Sou eu, Luzia. Ô, Luzia. Tudo bem? Legal. Deixa eu abrir aqui minha tela para ver todo mundo que está aí. Pronto. Fala, Luzia. César, eu acho... Então, o grande segredo é a gente não tomar para o pessoal, né? A gente não se deixar assim, levar para tristeza, enfim, para o pessoal mesmo, que a gente não se deixa bater, não é isso? Sim. Imagine, né, que você está... Não sofrer pelo escândalo, tipo isso, né? Sim. Imagine que você está num campo de batalha, né? Vamos dar exemplo aqui, como hoje falando sobre o guerreiro. Imagine que você está num campo de batalha, né? E você é ferido ali, né? E dependendo de onde o ferimento aconteceu, você pode morrer. Então, eu tenho que identificar, depois que termina a batalha, né? Por que eu fui ferido? Eu tenho que melhorar aquele meu movimento para, na hora do campo de batalha, a espada do meu inimigo não me ferir. Pega esse exemplo e traz. Aonde é o nosso campo de batalha? É quando, às vezes, você está vivendo situações que a outra pessoa ela tem ali a função de querer, né, ferir você, tirar você do seu equilíbrio. E quando você se permite, quando você se identifica que você se contamina, é o mesmo exemplo do inimigo que lançou a espada ou a flecha e você não teve habilidade suficiente para desviar e não se defender. Essa metáfora e esse exemplo é isso. Então, todos os dias, a gente acorda e vai para o mundo. Podemos ter, né, um dia tranquilo, mas tem dias que são desafiadores. E como um guerreiro, você tem que estar pronto. Então, ao mesmo tempo que eu sei as formas de me defender no momento de não me envenenar com o veneno do outro, entra também o mestre, que está ali aprimorando o seu conhecimento. Ele está aprimorando o seu conhecimento. Os meus mentores sempre me falaram o seguinte: guerreiro, né? A gente só conhece um guerreiro no campo da batalha. Até então, tudo é teoria. Tudo é apenas informação. Então, se prepara, porque vai vir aí uma batalha para a gente saber o quanto você caminhou. Então, se a gente olha os desafios da vida como ensinamento,
E ele sempre me falou, eu tenho um mantra comigo que eu falo assim, se eu não posso vencê-lo, eu vou compreender. Entende? Eu gostaria de, assim, eu não sei se eu posso comentar com vocês uma situação que aconteceu hoje comigo e com uma amiga minha. Tá, então olha só. Talvez possa, assim... Pode, mas assim, a sala ela vai, já está em 41, provavelmente ela vai fechar no meio do teu, do que você vai trazer aí. Mas tudo bem, se você quiser começar, depois a gente retorna. Se é muito grande... Não, tá. Acho que não. Então tá. Dá tempo? Eu acho que não. Essa sala aqui, ela me avisa que vai cair, não cai, enfim, eu fico... Vou contar rapidinho. Então, olha. Bom, eu caminho todo dia, né, com uma amiga minha, que eu fiz amizade na praça, e aí apareceu uma outra menina. Então, somos eu e mais 2 meninos que caminhamos. E aí a gente formou uma amizade, e uma delas fez aniversário. Então, eu e a Valéria falamos, vamos comprar uma lembrancinha para ela? Vamos. Aí resolvemos comprar, e a Valéria, nós demos para essa nossa amiga um presente. Isso foi antes de ontem. E aí hoje, nós nos encontramos, caminhamos, e para minha surpresa, como foi assim, cheguei em casa, e aí essa minha amiga, a Valéria, ligou para mim e falou assim, Luzia, eu vou contar uma coisa para você, eu fiquei muito chateada, o que aconteceu? Bom, a Vera devolveu, nós compramos uma bolsa, a Vera devolveu a bolsa para a gente, e ela disse que não poderia aceitar a bolsa porque era muito caro e ela não gostaria de ter a obrigação de, quando fizesse o aniversário, ela dar esse presente, dar um presente para a gente, porque além de ser caro, ela não gostaria de ter essa obrigação e porque ela é pão dura. E assim, o que eu achei estranho é porque assim, eu caminhei com ela também. Ela esperou